Pois é, meus queridos e amados radiovintes, temos já no começo da programação lido um versículo interessante, importante, que o Senhor Jesus Cristo proferiu a Pilatos, lá naquele momento em que ele se encontrou com aquele homem que deveria dar, segundo a ideia dos homens, a sua condenação. Então ele disse: aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Mas Pilatos, apesar do seu nível elevado, ele não sabia o que era a verdade. Talvez esteja eu também falando, nessa ocasião, a pessoas que não conhecem a verdade. A verdade, meu querido ouvinte, é a palavra de Deus. Jesus Cristo, o Senhor, disse: a tua palavra é a verdade. A Bíblia Sagrada informa com precisão o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E, portanto, esta é a verdade que Deus diz a teu respeito e a meu respeito, a nosso respeito. Ele diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também diz que não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele repete, porque isso é uma verdade. Todos se extraviaram e unânimes se fizeram inúteis. Portanto, se alguém está me ouvindo, pensando que isto não acontece com ele, escute bem. A palavra de Deus é que diz, a verdade é que diz. Todos se extraviaram. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há um justo. Não há quem busque a Deus. Porque todos, a uma, se fizeram inúteis em seus pensamentos. Eu gostaria de deixar bem claro aqui. Se alguém pensa que está salvo por causa do seu capricho, por causa de obras boas que tenha feito, por causa de uma religião, escute bem, isto é um grande engano. Você, querido ouvinte, precisa se convencer dessa realidade. Só Cristo Jesus pode te salvar, porque foi Ele o enviado do Pai que teve que sofrer, que passar pelo Calvário, para então construir a oportunidade de você ser salvo, de qualquer homem ser salvo, de todos os homens serem salvos, aqueles que o aceitarem, aqueles que o receberem como seu Senhor e Salvador. Então, sem dúvida nenhuma, essas pessoas são salvas. Nós vamos ler aqui um versículo que diz em Efésios capítulo 4, versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Alguém poderia me perguntar, mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: quando eu vier aqui falar no Evangelho e a mensagem de Deus para a salvação das pessoas, eu não devo seguir pensamentos meus. Eu não devo pregar aqui palavras que agradem aos ouvidos das pessoas. Pelo contrário, eu devo falar aquilo que a palavra de Deus me coloca para falar. Uma vez, em certa ocasião, um rei em Israel ia sair a um combate e consultou todos os seus profetas. E esses profetas, a uma, lhe prediziam boas notícias, boas revelações. Porém, eram profetas mentirosos. E ele gostava
de ouvir esses profetas, porque só diziam coisas boas para ele. Então o seu companheiro lhe perguntou: e não existe mais alguém, algum profeta do Senhor, pelo qual possamos consultar a Deus, se teremos bom êxito em nossa investida ou não? Então ele disse: tem um ainda, mas eu o aborreço, porque não fala nada de bom para mim, só fala o que é mal contra mim. Mas mandou chamá-lo. E olhem bem, meu querido ouvinte, o seu oficial, que foi chamar esse profeta, disse, o nome do profeta era Micaías, ele disse: Micaías, olhe, todos os profetas têm uma mensagem agradável ao rei, têm palavras boas para o rei. Seja a tua palavra, Micaías, como as palavras deles. Se nós quiser aqui detalhar um pouco este assunto, nós podemos dizer: vai lá, Micaías, e fala coisas bonitas, coisas que animam o rei. Não vai dizer que ele vai sair derrotado da guerra. Não seja essa a tua mensagem, Micaías. Fale coisa agradável, como os demais também estão falando. Isso era o desejo daqueles homens. Imaginem que ignorância! Preferirem a mentira do que a verdade. Pois é, muitos hoje também gostam de ser lisonjeados pelos pregadores, por aqueles que se dizem profetas em nossos dias e que transmitem mensagens que não combinam com as Sagradas Escrituras, porque sabem que essas mensagens soam bem aos ouvidos dos ouvintes. Uma vez, quase 40 anos atrás, eu distribuía folhetos em uma ocasião, domingo à tarde, num hospital em Três Passos. E então bati na porta, pedi licença para entrar, abri um pouco a porta, e na cama estava uma velhinha definhando nos seus últimos dias de vida, e uma senhora, que provavelmente era sua filha, porque lhe chamou de mãe, estava ali cuidando, estava ali junto. Aquela senhora velhinha era uma mãe dos mais bem-sucedidos comerciantes da cidade de Três Passos. Portanto, não faltava recursos para tratamentos, para exames e para bons médicos. Mas chegou o dia em que ela tinha que partir. E partir, me refiro a deixar esta vida, encerrar a sua história. Estava dando seus últimos passos, vivendo seus últimos instantes. Pedi licença, portanto, para deixar um folhetinho da Boa Semente. Mas a resposta foi não. Aquela moça disse não. Não precisa mais. A velhinha, reunindo o máximo que pôde de esforço, disse: minha filha, deixa que ele traga, vamos ver o que ele tem a dizer. Com voz baixa, porque não tinha mais forças para proferir palavras bem auditivas. Mas a moça disse: não, mãe, aqui já veio o padre, aqui já veio o pastor, aqui já veio pessoas para orar, agora, portanto, chega. No final, tudo vai dar certo. Meu querido, quantas pessoas pensam assim? Eu tenho minha religião, eu ouvi o pastor, eu ouvi o padre, já oraram por mim, e no final tudo vai dar certo. Ficam confiando nessas coisas. No final, tudo vai dar certo. Meu querido, aquele rei que tenho referido, recebeu, portanto, a mensagem do profeta Micaías, que disse: vi todo Israel disperso e cada um não sabia mais para onde ir. Aí um dos profetas mentirosos disse: de onde saiu o Espírito de mim para que fale em ti? E ele disse: tu o verás quando estiver te escondendo de câmara em câmara. Naquele dia você vai ver.
E o rei disse para o outro companheiro que estava ali: não te disse eu que ele não profetiza o que é bom para mim? E deu ordem ao seu oficial que o levasse novamente e o prendesse. E lhe deixasse sem pão e sem água. Angustiado, sem pão e sem água. Por quê? Porque a mensagem que o profeta Micaías recebeu da parte de Deus não serviu para o rei, devido que ele queria que, mais uma vez, ouvir mais uma mentira, mais uma palavra agradável aos seus ouvidos. O resultado foi perder a guerra e foi morto. E de fato, o povo israelense, por causa da sua desobediência, foi disperso e virou as costas aos seus adversários. Perderam a guerra. Uma vergonha para o povo de Deus terreno naquela época. Essa é o resultado de acreditarem em profecias mentirosas, em palavras que soam bem nos ouvidos, mas que não são vindas da parte de Deus. Eu quero dizer a você, meu prezado ouvinte, se você ainda não parou e não se inteirou do teu caso diante de Deus, e está iludido com os sucessos econômicos, iludido com religiões, iludido com falsas profecias, palavras enganosas e mentirosas que os profetas mentirosos de nossos dias estão profetizando a ti, palavras que soam bem aos teus ouvidos, mas que não têm direção da parte de Deus. Deus não tem compromisso com esses profetas. Deus tem compromisso com os seus profetas, com os seus pregadores, com aqueles que falam a verdade em seu nome. E se Deus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, pode confiar. Isto é verdade. Com esta palavra Deus tem compromisso. Agora, se eu fosse te dizer, tudo vai dar certo no final, fique tranquilo, no fim tudo vai dar certo. Isso é uma palavra mentirosa, enganosa, que vai levar você diante da morte sem ter esperança, sem ter segurança. A morte vem e te leva. E o teu destino final é aquele que escolheste em tua vida. Mas para aqueles que confiam no Senhor, hão de herdar a vida eterna, hão de herdar uma herança indizível, lá, e cheia de glória, lá, na eternidade, junto com o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Poucos dias após aquela minha visita ao hospital, que não fui recebido naquele quarto, logo, na mesma semana, se ouviu a notícia daquela velhinha que morreu, que faleceu. Meu prezado e querido ouvinte, não estamos aqui fazendo crítica a pastores, a padres ou a qualquer pessoa. Estamos dizendo que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores. Isso é uma experiência pessoal de Paulo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, se Paulo, sendo o principal dos pecadores, segundo a sua palavra, foi salvo, então você também pode ser salvo. Basta crer nesse Salvador, basta aceitar a sua mensagem, recebê-lo como teu Salvador pessoal, largando mão de todo o entusiasmo com religiões, com obras, coisas essas que não podem trazer perdão a você, que não podem apagar um pecado
pecado dos teus. Não te iluda. Eu estou aqui falando a verdade em Cristo, porque você, meu prezado ouvinte, precisa saber a respeito da palavra de Deus, que é a verdade. E se você o aceitar, você estará salvo. Muitas pessoas têm vergonha da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos. E então, que farás? Vais apresentar tua irreligião? Vai apresentar tuas obras? O Senhor Jesus simplesmente vai dizer: não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele que deixa a mensagem do amor de Deus passar em branco, passar adiante, sem aproveitar essa mensagem, é desconhecido por Deus. E, portanto, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. E isso não é uma temporadinha curta, como alguns falsos profetas também andam dizendo por aí. A Bíblia nos declara que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Essa é a parte que cabe aos que não quiserem receber o Salvador, Jesus Cristo, em sua vida. Uma pessoa que faz isso realmente não tem como fazer nada por ele. Jeremias, nós lemos que a palavra de Deus, eles não gostam. Eles têm vergonha da palavra de Deus, não gostam dela, não querem ouvir a sua mensagem, a sua palavra. Micaías foi realmente angustiado, preso e angustiado sem pão e sem água por aquele malvado rei. Porém, a palavra de Deus não deixou de se cumprir e o povo israelense perdeu a batalha. E envergonhado virou as costas aos seus adversários e, espalhados para todo lado, correram, se esconderam nas cavernas, enfim, nos lugares em que os seus inimigos talvez não os achassem. E assim, meu querido ouvinte, você também te prepare, porque a morte vem em que você não a espera, num momento em que você nem percebe. Há poucos dias temos ouvido de um homem caminhando pela rua, caiu morto. Não estava doente, não foi um carro que bateu nele, caiu morto. E não tem como retornar atrás, não tem quem dar explicação. Ele morreu, morreu. E a Bíblia nos declara em Hebreus 9:27 que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E o juízo de Deus será sem misericórdia, porque a misericórdia foi encerrada a sua temporada para com o pecador. E agora, ali onde essa pessoa está, dali não sairá. No momento do julgamento final, será visto se o seu nome se encontra no livro da vida ou não. E, portanto, se não se encontrar ali, será lançado para dentro do lago do fogo que arde com fogo e enxofre. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso nem de dia, nem de noite. Meu querido ouvinte, essa é a profecia que tu podes confiar, porque é uma palavra que se encontra no livro sagrado, na Bíblia. A palavra de Deus, a verdade. Portanto, se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo.